Olha, a empresa Meta, ela exclui perfis falsos geridos por militares brasileiros que promoviam a desinformação sobre a Amazônia. Por que é que esse assunto ele é importante que você saiba? As fake news, elas têm tomado conta da sociedade, isso tem sido muito forte com o avanço das redes sociais, que isso é uma realidade. Então nós temos uma realidade paralela, que é a realidade das fake news. As fake news, nós sabemos que nas eleições presidenciais de 2018, elas bombaram nas redes sociais, na internet de forma geral, e elas trouxeram grandes prejuízos, né? Inclusive ela chegou a eleger um presidente da República baseado nas fake news. Ontem, o Congresso Nacional, não aprovou um regime de urgência para tratar das fake news. Não aprovou isso, mesmo obtendo mais de 200 votos, 249 votos, por exemplo, contra 207, significa que o quê? Os que defendem a urgência dessa discussão das fake news tiveram 249 votos, mas 207 não aceitaram. O que acontece? Como precisava de 257 votos para ter o regime de urgência para discutir as fake news, então ficou no mesmo, ou seja, não vai ter regime de urgência. Significa que essa pauta vai ser discutida em outro momento, mas não com regime de urgência. Quais são os problemas que nós podemos encontrar isso? Eu fiz um vídeo ontem sobre isso, e os problemas que a gente pode encontrar sobre essa questão aí é que se tivesse um regime de urgência, uma vez que tem as eleições presidenciais, poderia ter um controle maior. Poderia-se ter um controle maior, apesar de estarmos já no ano das eleições. Se não tem esse regime de urgência, claro que as instituições existentes, elas devem fazer o possível para que haja um controle das fake news, o que não é nada fácil. Observe, nós temos aqui entre os perfis de desinformação militares brasileiros que promovem, não estou dizendo que são todos os militares, mas militares brasileiros que têm perfis no Facebook, no Instagram, e que disseminam notícias falsas sobre o meio ambiente, principalmente atacando as organizações não governamentais que têm um potencial, uma prática militante forte de esquerda. Então foram desativados 14 perfis e 9 páginas no Facebook e 39 perfis no Instagram. Os militares brasileiros passavam-se por ativistas ambientais. E aí temos aqui, essa reportagem está na Metrópole, na reportagem de Rebeca Borges, no site Metrópolis. A empresa Meta tirou do ar 14 perfis falsos atribuídos a militares das Forças Armadas brasileiras. A investigação da empresa aponta que os acusados se passavam por ativistas ambientais e atacavam organizações não governamentais ligadas ao assunto. A informação consta no relatório trimestral elaborado pela empresa, divulgado pela CBN, pela rádio CBN, nesta quinta-feira, 7/4. No Facebook, uma das redes sociais da Meta, foram desativadas 14 perfis e 9 páginas com 1.170 seguidores. É claro que esse número é um pequeno número. Além disso, foram removidos 39 perfis no Instagram, com 23,6 mil seguidores. As identidades dos militares elas não foram reveladas. E, de acordo com a investigação, os suspeitos usam páginas falsas para defender que o Brasil tem feito ações positivas de combate ao desmatamento com apoio do Exército. Então, fake news, se você perguntasse assim, por que o avanço das fake news? As fake news, ela tem um teor muito forte na sociedade, porque há quem precise das fake news. E quem é que precisa das fake news? Quem está fazendo alguma falcatrua, quem está enrolando,
quem está cometendo algum ato irregular. Utiliza-se das fake news para isso, né? Então, por exemplo, você tem o combate ao desmatamento, ao mesmo tempo que você tem o combate ao desmatamento, você tem as fake news contra o desmatamento, inventando que não houve desmatamento tanto assim. Então, isso é só um pequeno exemplo. Existe uma estrutura social que, infelizmente, ela favorece a existência das fake news, e por isso que deve-se tratar com urgência essa questão, para que não se tenha tantos problemas. Até porque, infelizmente, tudo é novo no que diz respeito a essa questão das redes sociais, essa questão das fake news. Fake news é uma coisa que a humanidade inventou desde que é humanidade. Agora, com as redes sociais, isso avança, né? Isso tem uma proporção assim, magnânima, né? Uma proporção inimaginável até. Então, ela traz grandes problemas. E o problema das fake news é o seguinte, é que a maioria das pessoas que recebem, por exemplo, uma fake news no WhatsApp, você está sozinho em sua casa, você está com seus problemas, você não está preocupado com nada, ou coisa desse tipo, você recebe uma fake news. Aí, se você não tem essa preocupação em saber se aquilo é verdade, até porque em tempo de redes sociais, e nós temos que cada vez mais, tudo que pega de informação, é você buscar conferir para ver se faz algum sentido. Então, se você repassa essa fake news, mesmo que ela seja absurda, mas você repassa, você diz, mas será que isso é verdade? Mas você repassa. Bom, nesse passa e repassa, as fake news elas vão tomando corpo. E aquela história que, inclusive, um ministro do Hitler, o ministro da comunicação do Hitler, o Goebbels, ele dizia o seguinte, que uma mentira repetida milhões de vezes, ela passa a ser verdade. O que é que eles fizeram? Para perseguir os judeus, eles criaram todo tipo de fake news, né? Primeiro eles escolheram um inimigo, né? Um inimigo único, como culpado de todas as mazelas, para perseguir. Não à toa que mataram mais de 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. E eles criaram várias fake news contra os judeus, considerando a realidade da sociedade, inclusive a sociedade alemã, que apoiou, grande parte que apoiou o nazismo, depois é que viu os absurdos. Então, a ignorância da maioria, a falta de leitura, a preocupação com o trabalho, a preocupação com melhores condições de vida. Então, as fake news, elas tomaram corpo, de modo que os judeus eles passaram a ser o inimigo da pátria alemã nazista, no caso. Veja o perigo das fake news. Então, hoje, mais do que nunca, tudo, mas tudo mesmo que você vê, que você ouve aí nas redes sociais, no primeiro momento, não acredite, tente buscar elementos sobre isso. Mas não é, buscar elementos não significa simplesmente conversar com uma pessoa só, é verdade, isso é verdade. Isso depende, porque as fake news, elas têm um aparato muito forte por trás dela. Existem empresas que trabalham com as fake news. Eu fiz um vídeo aí, inclusive, mostrando como o iFood, assim, esse aplicativo dos entregadores, trabalha com fake news para desmobilizar o movimento dos entregadores por melhores condições de vida, por melhores salários, melhores pagamentos, e que eles pagam, inclusive, tem condições, né? Então, a iFood paga, inclusive, a agências de publicidades, a marqueteiros, para criar perfis falsos dos entregadores, para minar qualquer movimento social do iFood. Então, observe que é muito interessante que você tenha cuidado, principalmente nesse ano de eleições. Fulano de tal falou isso, esse político falou isso, Lula falou isso, o Bolsonaro falou isso. Veja o que está acontecendo de fato, e para isso, toda notícia que você vê, você precisa filtrar. E como é que você faz isso?
né? Como é que você faz isso com tanta informação, com tanta rede social, com tanto jornal, com tanta mídia? Não é uma coisa difícil? Mas, claro, você tem como se locomover diante disso aí. Primeira coisa é não acreditar em tudo e buscar, por exemplo, existem os sites de direita, de esquerda, de centro. Você precisa ver o teor ideológico. É claro que, por exemplo, tudo que você vai pegar relacionado ao Bolsonaro, você vai encontrar coisas valorizando o Bolsonaro, supervalorizando e condenando Lula, o PT e a esquerda. Não é? Então você vai encontrar muito isso. Então é preciso você filtrar, é você ver a notícia e ver se faz sentido, se faz o sentido aquilo que você está lendo. Porque a intenção de uma fake news é, no mínimo, ela provocar uma confusão, utilizando uma linguagem metafórica também, por exemplo, é uma cortina de fumaça. Digamos, por exemplo, você tem as acusações, você tem aí denúncia de corrupção no Ministério da Educação, como teve o caso dos ônibus agora, né? Teve o caso dos pastores. Aí, de repente, você tem notícias valorizando os pastores, valorizando as ações do Ministério da Educação, sem levar em consideração a denúncia. Porque a denúncia você tem como verificar, inclusive pelo Ministério Público, pelas ações do Ministério Público, pelos registros que se tem das denúncias, você tem como verificar, inclusive até nas redes sociais, né? Então, se você tem uma denúncia e aparece outra notícia sobre aquilo que assim, foge totalmente da realidade que você está vivendo, então, peraí, o que é que está ocorrendo, né? Então, é preciso ver isso. Nós tivemos outro exemplo de fake news, nós tivemos o caso do Eduardo Bolsonaro, que ele fez chacota da tortura que a Miriam Leitão fez. Aí o que é que os bolsonaristas fizeram? Eles soltaram vários fake news, dizendo que a Miriam Leitão participava de assalto, de grupos de assalto, coisa desse tipo. Para quê? Para desqualificar a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, porque estava muito em evidência que ele cometeu um crime como parlamentar, inclusive, quando ele defende a tortura, quando ele colocou a cobrinha, só uma cobrinha lá dizendo com pena da cobra, quer dizer, a Miriam Leitão, que estando grávida, ela foi agredida, ela foi colocada num quarto escuro, ela teve a companhia de uma cobra lá para inclusive servir como pelo menos pressão psicológica para ela, não é? E aí o Eduardo Bolsonaro coloca assim, ainda com pena, dá aí o desenho da cobra. Só isso aí, ele já está deixando claro que ele é a favor da tortura, que foi bom o que aconteceu, só não foi tão bom porque não destruiu a Miriam Leitão de fato. Então é isso que ele quis dizer. Aí imediatamente, quando saiu essa denúncia de que o Bolsonaro estava fazendo chacota da tortura que a Miriam Leitão sofreu, então os bolsonaristas, né, os seguidores do Eduardo Bolsonaro, começaram a colocar notícias falsas sobre a Miriam Leitão. Então observe que existem notícias falsas para tudo nesse mundo, né? Você pode encontrar de um lado e do outro, não é porque é de esquerda que é bom, ou direita que é bom, ou ruim, coisa desse tipo. Você precisa filtrar, você precisa comparar as notícias, contextualizar, para ver o que é que faz sentido. O que é que faz sentido? Porque existe também as fake news que elas são colocadas, que é para as pessoas colocarem, digamos assim, se voltarem para outro tema para esquecer aquele tema que está acontecendo, né? Então existe essa história também, essa cortina de fumaça que se cria. Então as fake news são um grande problema para a sociedade e é preciso que exista uma fiscalização séria, severa sobre as fake news, principalmente porque nesse período agora de eleição para presidente da República, principalmente, vai ser uma guerra muito grande. Então você vê a quantidade de fake news que fizeram contra o PT, contra Lula, contra Haddad. Você vê a Manuela Dávila, por exemplo, na eleição, quando ela foi candidata a vice-presidente do Haddad, nossa, ela foi a que mais sofreu ataques dos internados com fake news de todos os tipos, até fazem desenho que ela estava com camisa negando o cristianismo, coisas desse tipo,
com desenhos, inclusive, de rock, desqualificando totalmente a Manuela Dávila. Então é preciso que você tenha cuidado nas fake news, né? Primeira coisa, não repasse nada que você não sabe de que se trata. Não é porque um pastor da igreja, uma irmã da igreja, algum colega, você passou, então passou eu acredito. Não, você precisa saber o que é que tem de fundo de verdade naquela história. Você precisa saber disso, né? Porque se você não souber, tem coisas absurdas que são repassadas como se fossem verdades absolutas e as pessoas acreditam. Né? E quando existe a questão da emoção, você é a favor de um candidato, é contra o outro, aí você, em geral, não coloca nenhum filtro, né? Então se é desse candidato, então tudo que ele fala é verdade. Então é isso que precisa ter cuidado, ok? Então muito cuidado com as fake news, principalmente agora, nesse período de eleições, porque, olha, vão surgir fake news aos montes, aos milhares. E aí, o cuidado principal é não repassar nada que você não sabe, que você não conhece, que você não tem noção do seu funcionamento. Não repasse aquilo que você não sabe. Você recebeu uma coisinha lá no seu Instagram, no seu WhatsApp principalmente, né? O WhatsApp é o canal, uma rede social que mais as pessoas utilizam para passar fake news, porque ela tem um alcance assim imediato na vida das pessoas, né? As pessoas, inclusive, que participam de grupos religiosos, de diversos grupos, aí recebi do grupo da igreja, aí tal, recebo aquilo ali, se foi da igreja, então é o céu, a igreja não vai falar nada de errado, e aí repassa. Então não repasse aquilo que você não conhece. Agora tem pessoas que repassam as fake news intencionalmente mesmo, porque querem desqualificar o outro, querem negar, então tudo na base da mentira. Infelizmente é a forma como funciona essa nossa sociedade. Enquanto não tiver uma fiscalização séria, as instituições baterem em cima sobre as fake news, né? Então, se não houver isso, a coisa desanda, né? A coisa desanda e pode se chegar ao caos. Teve muita crítica das ações do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, em relação às fake news contra o Supremo Tribunal Federal, e as ações que ele fez para conter, inclusive, a onda de ataques contra o STF, funcionou, né? Funcionou, né? O grupo da Sarah Winter, né? Sarah Winter foi presa, o Daniel Silveira foi preso, o Roberto Jefferson foi preso, porque eles trabalhavam com fake news, inclusive incentivando ataques ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então não adianta dizer, ele está fazendo tudo contra a Constituição. Isso é um fake news também. Isso é um fake news também quando você ataca as ações importantes que controlaram esse esquema de fake news. Né? E isso foi importante. Então, as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no que diz respeito às fake news, os ataques ao Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu conter. Né? O Alan dos Santos, inclusive, ele fugiu para os Estados Unidos e hoje vive dando chacota, inclusive fazendo chacota do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Né? Ele está lá fugido, né? Está lá nos Estados Unidos e fazendo chacota. Mas conseguiu conter, inclusive, o absurdo de fake news que ele disseminava, né, com o seu grupo. Então isso é muito importante. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like. Dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas novidades, se você não fez isso ainda. E também comente os nossos vídeos, compartilhe e divulgue o nosso canal para os seus amigos. Até mais.